Olá, meus amores, amantes do sobrenatural e do terror. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês alguns contos de fada que, seguindo um outro ponto de vista, eles não são muito adequados para as crianças. São contos que, na verdade, não trazem uma mensagem muito boa. Vem comigo! Eu sou Gilmara Freitas, bem-vindo ao canal Sombrio, Terror Levado a Sério. Então, pessoal, antes de mais nada, deixa aí o like no vídeo, se inscreva aqui no canal. Eu tenho vídeos aqui segunda, quarta e sexta. Tem a minha página do Facebook, o link vai dar na descrição. A minha página do Instagram, que é @lencagilmara. E para vocês que curtem filme de terror, de suspense, tem o meu canal secundário, que é Shorts, Dicas de Filme de Terror e Suspense. O link vai estar daí na descrição, tá bom? E vamos ao vídeo! Então, você se lembra da primeira vez que se apavorou com uma história? De algum conto lido por sua mãe ou por seu pai que tenha gerado algum pesadelo memorável? Ou de um desenho animado que por algum motivo deixou seus olhos abertos a noite toda? Com certeza, nos porões de sua memória ainda está aquela bruxa má, aquele ombro medonho ou aquele duende cruel capaz de atrapalhar o seu sono até hoje. E se você pensar neles, você ainda sente susto. O tempo, aliás, é a marca dos contos de fada, pois são histórias que desde sempre ouvimos dos mais velhos, que por sua vez ouviram nas de bocas ainda mais antigas. Nessas narrativas, o medo é um ingrediente fundamental, já que sua própria estrutura é bastante assustadora. Além disso, eles costumam carregar muitos dos elementos que hoje constituem a ficção literária de horror, como o abandono, a violência, assassinatos, canibalismo, criaturas monstruosas, entre tantos outros. Cabe lembrar que nem sempre os contos de fadas foram relacionados especificamente ao universo infantil. Nos primórdios, eram narrativas compartilhadas por adultos e crianças em volta da fogueira, ou em atividades que exigiam muito tempo, paciência e habilidades manuais dos trabalhadores. Horror mais explícito. As versões mais antigas desses relatos foram registradas por escritores como o francês Charles Perrault e os irmãos Grimm, da Alemanha, que buscavam formas de preservar a cultura popular da região onde viviam. Nesse processo, porém, muitas das histórias foram atenuadas devido ao senso moral dos autores, ao contexto cultural ou às especificidades das versões que chegaram às mãos desses escritores. Certa vez, Barba Azul visita um vizinho, demonstra interesse por suas filhas. Como a fama o precede, a família fica apreensiva, mas o conde se revela uma figura surpreendentemente amável e acaba convencendo a caçula a se casar com ele. A moça então vai viver em seu exuberante castelo. Um dia, o marido avisa a jovem esposa que vai viajar. Ele o orienta a ficar totalmente à vontade no castelo, mas a proíbe de entrar em um gabinete específico. Claro que a moça não resiste. Ao abrir o aposento, ela encontra uma verdadeira câmara dos horrores. As 6 mulheres mortas penduradas pelas paredes. Quando Barba Azul retorna, descobre tudo graças a uma chave mágica com manchas de sangue que não podem ser limpas. Tem início aí uma das sequências mais tensas de todo o fabulário universal que evitaremos dar spoilers, né? De bom cristão a satanista. Como qualquer outro conto de fada, Barba Azul tem origem difusa. A inspiração mais provável para o personagem foi uma figura de fato pavorante, o marechal francês Gilles de Rais, também conhecido por Barba Azul. Ele lutou contra os ingleses ao lado de Joana d'Arc no início do século XV. Depois, no entanto, transformou-se em um dos mais cruéis assassinos de que se tem notícia.
São atribuídas ao marechal a tortura e a morte de centenas de crianças ocorridas no castelo Tiffunfugis de sua propriedade. Antigamente, o horror era mais explícito nos contos, explica Cristina Casagrande, pesquisadora da literatura de fantasia e especialista em J.R.R. Tolkien, autor do O Hobbit e Senhor dos Anéis. Isso foi sendo suavizado para não assustar as crianças, mas, de certa forma, o horror sempre está lá. A primeira versão dos Irmãos Grimm para a Gata Borralheira, por exemplo, mostra as duas irmãs cortando parte dos seus pés para encaixar no sapatinho. Com um efeito presente no imaginário coletivo, os contos de fadas receberam muitas versões e releituras ao longo do tempo. Existem desde encantadoras animações da Disney até as versões mais assustadoras, como o filme Maria e João de Oz Perkins, lançado em fevereiro de 2020. No entanto, a tensão, o medo e o estranhamento são constantes mesmo nas representações mais leves. O Monstro de Perrault. De acordo com o pesquisador Paulo César Ribeiro Filho, doutorado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a experiência do horror nos contos de fadas tem algumas explicações possíveis. Uma delas é a consequência da violação de uma proibição. Nesses casos, o descumprimento de uma ordem traz consequências cruéis e a experiência do terror se justifica como punição exemplar pela quebra de um tabu, afirma ele. Um ótimo exemplo dessa dinâmica é o conto do Barba Azul. Na versão do francês Charles Perrault, de 1628 a 1703, o personagem título é nada menos do que o assustador, um conde conhecido pelas posses, pela crueldade e pelas feições esquisitas, entre as quais se destaca a barba, que lhe deu o apelido. Chama a atenção, acima de tudo, o fato de suas 6 esposas terem desaparecido. O Barba Azul histórico é a figura central de um dos romances mais poderosos de decadentismo francês. Nas profundezas do francês J.K. Hundsmith, publicada em 1891, a obra tem como protagonista o escritor Durtal, pesquisador da biografia do enigmático Gilles de Rais, que foi bravo capitão e bom cristão, e se tornou subitamente sacrilego e sádico, cruel e covarde, um verdadeiro satanista. Na pena de Huysmans, as cenas de torturas e brutalidade perpetras pelo marechal são verdadeiramente aterradoras, e a sua maneira, o conto de Perrault espalha essa monstruosidade. Gradação do horror em Chapeuzinho Vermelho. Outra marca dos contos de fada é a já mencionada gradação do horror em diferentes versões. A pesquisadora Cristina Casagrande lembra que nesse universo o horror se encaixa no perigo que os personagens correm e pode ser mais ou menos brando, dependendo da proposta do autor. A história de Chapeuzinho Vermelho torna-se evidente tal variação. O registro mais antigo do conto também é a versão de Perrault, publicada pela primeira vez em 1697. Nela, Chapeuzinho Vermelho é descrita como uma linda menina que vai levar bolinhos e manteiga para a casa de sua avó e instruída pela sua mãe a não se desviar. No caminho, encontra um lobo que tem vontade de comê-la na mesma hora, mas se contém porque sabe que na floresta está cheia de lenhadores. Então a fera começa a conversar com ela. Aproveitando-se da inocência da menina, convence-a a sair da trilha e descobre a localização da casa da sua avó.
O lobo vai para lá, identifica-se como Chapeuzinho Vermelho e devora a senhora e se deita em sua cama. A menina chega e, ao ouvir a voz da avó, antecipa o perigo, mas considera que a velhinha esteja gripada e entra na casa mesmo assim. Vestido com a camisola da avó, o lobo convida Chapeuzinho para deitar-se com ele. A menina se despe e, debaixo das cobertas, espanta-se com a figura que encontra-se dando início a um dos diálogos mais memoráveis que existem. A repetição da estrutura, abre aspas. Ah, minha avó, que braços grandes você tem! É para te abraçar melhor, minha neta. Fecha aspas. Tem forte efeito. As respostas evasivas do lobo constroem uma enorme tensão, em meio à qual o leitor acompanha a menina finalmente se dando conta de que a criatura deitada na cama não é sua avó. O horror atinge o clímax quando a Chapeuzinho repara nos dentes do lobo, que retruca: é para te comer. E abre aquela boca enorme, né? E a devora em seguida. O conto termina bruscamente, disparando uma espécie de susto. O leitor precisa lidar sozinho com o fato de que, sim, o que ele mais temia aconteceu, e a menina foi comida pelo lobo. Um final menos infeliz. A versão contada pelos irmãos Grimm, em 1812, no entanto, indica uma suavização. A narrativa transcorre mais ou menos da mesma forma que a de Perrault, mas não termina quando a Chapeuzinho é devorada. De barriga cheia, o lobo adormece e seu ronco alto chama a atenção de um caçador que estava nas redondezas. O homem imagina que o lobo tenha devorado a velhinha que morava na casa e abre a barriga do animal com uma tesoura, salvando tanto a Chapeuzinho Vermelho quanto a avó. Para punir a fera, Chapeuzinho enche a sua barriga com pedras grandes. O lobo acorda e tenta fugir, mas as suas pernas não aguentam o peso, e ele acaba sendo morto e esfolado pelo caçador, que leva a sua pele para casa. Ainda que suavizado pelo final feliz de Chapeuzinho, o conto preserva a atenção do diálogo entre o lobo e a menina, e o triste fim do antagonista, que mantém uma certa morbidez. Já em A História da Avó, uma versão um pouco mais posterior a essa, coletada por um autor anônimo e publicada por volta de 1885, o horror é novamente acentuado. O lobo não só come a avó, como reserva na despensa um pouco da carne e do sangue para ofertar a Chapeuzinho. Após o tétrico jantar, o animal chama a menina para deitar-se na cama com ele, mas antes a instrui a se despir. Enquanto o faz, Chapeuzinho pergunta o que fazer com cada peça de roupa, e o lobo diz que ela pode atirar ao fogo, pois não precisará mais de 2 itens. Ingênua, a menina obedece e se deita nua, iniciando novamente o diálogo que conhecemos bem. Mas nessa versão, as respostas tornam-se óbvias e a associação com um corpo masculino explicitando a natureza sensual da investida do lobo. A menina, por sua vez, prova que não é boba. Convence o lobo a deixá-la sair para ir ao banheiro. Uma vez lá fora, aproveita a oportunidade e corre de volta para casa. Assim, apesar de ter comido a carne da própria avó, a Chapeuzinho consegue se salvar. Lobo mau de verdade. Existem indícios de que o conto foi inspirado na história do agricultor alemão Stuber Peter, mais conhecido como lobisomem de Bendisburg, que viveu no século XVI. Assim como Gilles de Rais, a figura era assustadora.
Foi acusado de desmembrar animais, violar sexualmente diversas jovens, assassinar 14 crianças, 2 mulheres grávidas e seus fetos e alimentar-se com sua carne e sangue. Nossa. Muitas dessas atrocidades aconteciam na floresta e alguns relatos indicavam que o assassino usava uma pele de lobo enquanto perseguia suas vítimas. Em seu julgamento, Peter assumiu os crimes e confessou que, ainda jovem, fez um pacto com o diabo e ganhou um cinto mágico que o transformava em lobisomem. Mesmo sendo provável que tal confissão tenha saído obtida sob tortura, e o horror dos acontecimentos certamente deixou marcas profundas no imaginário coletivo da época. Triplo suicídio. O estudioso Paulo César destaca ainda o uso dos personagens e descrições aterrorizantes nos contos de fadas, como uma espécie de potencializador patético, ou seja, um recurso para intensificar trechos que descrevem o sofrimento das paixões, os absurdos que se faz por amor ou por outros sentimentos. É o que vemos no desenterrar da cabeça decepada do homem amado, em O Elfo e a Rosa, ou no triplo suicídio da princesa maravilhosa, em O Carneiro, na tentativa de salvá-la, providenciando uma língua e um coração como prova de sua morte ao rei. O cachorrinho de estimação se mata, o macaquinho pula da árvore de cabeça para baixo, a escrava moura corta a própria garganta como uma faca, mas não adiantou de nada, explica Paulo. A lista de elementos, personagens e eventos assustadores nessa história é realmente longa e relacioná-los exigiria muitas pesquisas como esta. E é isso aí, gente. Esse vídeo aqui foi um dos vídeos que me deu mais trabalho. Não sei porquê, mas eu não estava conseguindo gravar ele direito. Eu tive que regravar, tentar gravar de novo, regravar de novo. E é isso aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né? Nem eu esperava que existia tantas versões distorcidas de um simples conto de fada, né? Que era para ser para crianças. Na verdade, se você analisar bem, a história não é tão boa assim, não é tão inocente assim, né? E aí, deixa aí nos comentários. Se gostaram desse vídeo, deixa o joinha. Se inscreva aqui no canal. Eu tenho vídeos aqui segunda, quarta e sexta. Tem a minha página do Instagram. O link na página do Instagram é @alencajumara. E para quem é vocês que gostam de filmes de terror, de suspense, tem o meu canal secundário, que é Shorts, Dicas de Filmes de Terror e Suspense. São vídeos curtos que eu vou estar dando a sinopse e vou estar falando. Se viu o filme, eu vou estar falando se gostei ou não. O link vai também estar na descrição. E se por acaso vocês tiverem algum relato, alguma história sombria para contar, eu vou deixar um e-mail aí na descrição do vídeo para vocês estarem enviando o relato aqui para o canal, que eu vou estar tendo o prazer de contar, tá? O link, o e-mail, né, para enviar o relato também vai estar aqui na descrição. E eu vou encerrando por aqui e até o próximo vídeo, gente. Tchau!